Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Não Espreite o Mal. E o texto bíblico é Provérbios, capítulo 7, versículos 6 a 9, que dizem assim: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Esse texto é muito impactante para mim. Provérbios 7 continua a alertar contra a mulher adúltera. É impressionante como alguns assuntos se repetem, não só na palavra de Deus, mas dentro de Provérbios. Tal como os anteriores, o capítulo 7 começa com uma exortação à sabedoria, guardar as palavras, guardar os mandamentos, usar como uma joia, se familiarizar com a sabedoria. Tudo isso para ser guardado da mulher alheia. Não parece muita repetição? Bom, se a palavra de Deus repete algo, eu darei mais atenção para isso. Deus quer nos mostrar quão perigoso é você brincar com os seus instintos carnais. A partir do versículo 6, que é o primeiro do texto de hoje, o autor nos conta algo que viu. Ele foi testemunho ocular de uma verdadeira tragédia. Salomão viu um jovem, sem juízo, ficar perambulando perto da casa de uma mulher durante a noite. O texto começa dizendo: Vi entre os simples. Não se engane, simples aqui não se trata de uma pessoa humilde, não se trata de uma pessoa de condição financeira baixa. O texto não se refere à classe social, mas à maturidade. Esse que Salomão viu pela fresta da janela era uma pessoa ingênua, alguém que não percebe e não atenta para o perigo que corre. Uma pessoa que não conhece a sua própria natureza e não vê a maldade que está ao seu redor. Não seja simples como essa pessoa. Alguém que ignora os alertas, que não considera por onde anda, que não mede as consequências. Tampouco tem amigos assim. O texto diz: vi entre os simples. Essa pessoa era ingênua e andava com pessoas ingênuas. Ela tinha a companhia de pessoas que não tinham noção das consequências. Cuidado com quem você anda. E o texto continua: descobri entre os jovens. Quero destacar que estamos falando de um jovem aqui. Eu acredito que isso é importante. Por várias vezes, Salomão usa a expressão filho meu. Ele está ensinando os mais jovens, os mais novos, a próxima geração. Entenda, ser jovem não é pecado. Não é isso que estou dizendo, nem é isso o que a palavra de Deus diz. O problema não está em sua idade, não está em sua energia, não está em sua força. O problema é não saber lidar com as etapas da vida. Quando somos jovens,
os sentimentos florescem mais facilmente. Quando jovens, os nossos hormônios estão à flor da pele. Quando jovens, por vezes, não pensamos direito nas coisas, não sabemos direito que consequências algumas ações terão, porque somos inexperientes. Se você soma o ser jovem com o ser ingênuo, como eu disse há pouco, o resultado é tragédia. E Salomão continua dizendo: que era carecente de juízo. Esse jovem era ingênuo e não tinha juízo. Não bastasse faltar a maturidade, ele não tinha saúde mental. Eu não estou falando que ele era acometido de alguma deficiência física. Estou dizendo que ele não pensava direito. Por isso ele faz o que faz. Uma pessoa com uma mente boa, formada, uma pessoa que pensa bem nas coisas, ela evita o mal. Uma pessoa sem juízo, não. Ela brinca com o perigo. E como é que ela brinca com o perigo? O texto diz que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Aqui vemos a ingenuidade na prática. Já viu alguém que sempre anda no limite da sua vida? Alguém que fica se testando para ver até onde consegue ir antes de se destruir? Talvez essa pessoa sabe onde há prostituição e fica rodeando aquela região. Ela sabe que não deveria ir por aquele caminho, mas ela ignora isso e ingenuamente passa por aquelas quadras e vai e volta sem juízo e inconsequente. Ou talvez ela conhece o seu problema com a bebida, mas quando está com os amigos, bebe o que o seu dinheiro consegue pagar. Ela sabe que isso custa a sua saúde, que ela pode cometer um erro irreversível durante a sua embriaguez. Mas ela continua. Só mais um gole, ela argumenta em sua mente. Ou talvez é uma pessoa que conhece alguém no trabalho. Seu casamento em casa não está indo muito bem. E aquele colega do trabalho é tão bonito, é tão gentil. Parece até que combinam. Ela sabe que não deveria alimentar uma amizade perigosa. Mas ela está carente de juízo. Cuidado, não brinque com fogo. Quem brinca com fogo costuma se queimar. E o texto ainda diz: à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. O crime é feito no sigilo, às escondidas, quando aparentemente ninguém está vendo. Mas Deus vê todas as coisas, não é mesmo? E quando a sua visão está turva, quando as coisas não estão nítidas, quando as trevas reinam, o pecado pode ser feito à meia-noite. Para o Senhor, aquilo é tão claro quanto o meio-dia. Nada passa despercebido pelo olhar daquele a quem iremos prestar contas. É quando você está sozinho no carro, quando você não é visto pelos irmãos, quando seus colegas de trabalho não estão perto. Nesse momento, o ato é consumado e a tragédia nasce. Não brinque com o pecado.
Não flerte com o mal. O que hoje é perigoso para você? Todos nós temos falhas e todos nós temos inclinação para algum tipo de pecado. Eu citei alguns exemplos aqui. Talvez você tenha uma inclinação para a área sexual, ou talvez para algum vício como a bebida ou as drogas ilícitas, né? Porque bebida também é uma droga, só que ilícita. Ou talvez você tenha uma inclinação para a fofoca, ou talvez uma inclinação para a mentira, ou talvez você está passando por um momento difícil na sua vida e você está tentando escapar de alguma forma imoral. Você tem histórico de vício? Qual área da sua vida precisa de uma atenção maior para você não pecar contra o Senhor? Pense nisso. Pause esse vídeo e reflita sobre isso. O que em sua vida hoje precisa de uma atenção maior para você não pecar contra Deus? Qual situação você tem se permitido entrar que não deveria? Que tipo de pessoa você está conhecendo e você não deveria conhecer? Que tipo de hábito você está alimentando e que você não deveria ter? Pense nisso, reflita sobre isso. Você se lembra de Sansão? Homem diferenciado, lembrado por sua força e também ingenuidade. Sua força era o Senhor. E estando com Dalila, permitiu-se a provocação, chegando cada vez mais perto de revelar o segredo de sua força, até que sua boca perdeu o freio, e ele conta o que poderia fazê-lo ser derrotado. Dalila ficava perguntando: em que consiste a sua força? Como você poderia ser vencido? Ele brincou com um perigo. E vamos ser realistas, se uma pessoa chega a você e fica perguntando como você poderia ser vencido, pelo amor de Deus, se afaste dessa pessoa. Mas Sansão não fez isso. E sua falta de juízo com relação a Dalila lhe rendeu o que ele pensava ser impossível, a sua derrota. Sansão não conhecia o que era ser derrotado, até que ele se permitiu brincar com o perigo. Cuide para que você não gere a sua derrota. Não espreite o mal. Não brinque com fogo. Não flerte com o pecado. Vamos orar? Querido Deus, eu oro por sabedoria. Sabedoria, Pai, para não brincar com o perigo, para não espreitar o mal, para não flertar com o pecado. Deus, me ajuda a evitar entrar em situações em que eu não consigo dizer não. Eu creio na Tua palavra que diz que eu não sou tentado além do que eu consigo suportar. Mas eu sou humano. E se eu me permito entrar em algumas situações, eu não consigo dizer não. Não porque é mais forte do que eu, não porque o Senhor perdeu o controle e permitiu que algo que eu não conseguisse resistir chegasse até mim, não. É porque eu não cuidei, eu não vigiei, eu não orei, eu não fui sábio, eu não tive juízo. Não permita, Senhor, que eu assim proceda, mas que eu busque a sabedoria do Senhor. E vigie e cuide com a forma como eu ando. E jamais brinque com o mal. Pelo contrário, que eu evite
toda a aparência do mal. Ajuda-me nisso, Pai. Ajuda-me a vencer e a não me permitir cair para a inclinação que eu tenho em mim. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver. A sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.